Novo dia, nova oportunidade e é mais uma graça estarmos juntos neste dia 21 de julho. Muito obrigado, querido amigo, querida amiga, irmãos queridos, por rezarmos a palavra do Senhor e iluminarmos, conduzirmos nossa vida por ela. Obrigado a você que nos brinda com a sua presença, com a sua sintonia, com a sua companhia, com a gentileza de compartilhar nossos vídeos, enviar essa mensagem a outras pessoas. Obrigado pela sua inscrição, pela sua perseverança aqui conosco neste caminho. E hoje, que celebramos Mateus 13, 10, 17, é a continuidade da parábola do semeador. Os discípulos vão perguntar para Jesus por que ele fala em parábola. A parábola era um estilo de ensinamento não fechado. Ela, como é uma comparação, ela se usa de símbolos, então ela abre vazão ao pensamento, essa é a intuição, para que a pessoa assuma o conhecimento. Ela consiga construir o seu pensamento e o seu raciocínio. E a parábola é contada sempre com o intuito de chamar à conversão. E esta parábola do semeador é a primeira de uma série de parábolas aqui em Mateus. E os discípulos perguntam, então, por que fala desse jeito? E Mateus, como é um escritor para uma comunidade de origem judaica, ele junta uma parte lá do profeta Isaías e justifica, coloca como justificativa na boca de Jesus essa atitude dele de falar em parábolas. O texto diz que ele fala para que eles não ouçam, não vejam, não compreendam. Por quê? Porque aos discípulos, a quem entrou na dinâmica de Jesus, acolheu o seu ensinamento, seguiu junto com ele, a esses foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mistérios aqui que não significa uma coisa emaranhada, escondida, mas sim o dom da graça de Deus agindo em nós. Aquele jeito como Deus quer que as coisas aconteçam. Aquele plano de amor, de vida plena, de justiça, de bondade, de alegria, de perdão. Isso é o reino de Deus. Então, os discípulos que escutam, se lembra que ontem terminou? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, eles que escutaram com o coração, compreenderam com o coração. Na cultura semita, o coração é que coordena a parte do conhecimento, não é a mente. Então, eles usam o símbolo do coração. Aqueles que ouviram, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, aqueles que ouviram o ensinamento de Jesus, não só a parábola, o ensinamento todo até ali, esses entenderam, esses começaram a compreender, esses se engajaram, mergulharam na dinâmica do reino de Deus. Os outros não. Então, por isso que o coração deles é insensível, vai dizer a parábola, a continuação da parábola. Vai dizer também que eles ouviram com má vontade. Tudo o profeta Isaías. Lá era promessa, profecia. Aqui já é realização, cumprimento. Os outros ouviram de má vontade. Os discípulos, nós, portanto, estamos ouvindo com o coração. Estamos nos deixando compreender pelo coração, pelo sentimento, não o sentimentalismo. Ele diz também uma palavra que, se lida solta, é perigosa. Ele diz: a quem muito tem, será dado ainda mais. E aquele que não tem, vai ser tirado tudo o que tem. E tem pessoas que leem essa frase financeiramente, economicamente, a partir do bolso. E isso não está sendo dito. Nós temos que ler todo o conjunto dessa perícope, desse pedacinho do Evangelho. Esse, quem terá será dado ainda mais, em relação à experiência do reino. Quem
Quanto mais a gente mergulha, quanto mais a gente vivencia, quanto mais a gente faz conforme a vontade divina, o bem, a paz, a justiça, a paciência, o perdão, o amor, a solidariedade, a caridade, quanto mais a gente mergulha, o nosso jeito de ser não entende mais de outra maneira a vida. Não tem mais como a gente voltar atrás. Não dá mais para voltar, porque é desse jeito que Deus age. Agora, a pessoa que vai deixando para amanhã, que vai esquecendo, hoje eu não posso, amanhã eu não consigo, depois de amanhã eu não tenho tempo, no outro dia não é comigo, não foi com a minha família, e assim vai fazendo, vai sempre achando um motivo, esse vai ser tirado até o pouco que tem, porque a fé é cultivo. A espiritualidade é cultivo. A maneira de seguir Jesus é cultivo. E não é um cultivo hoje, daqui 6 meses ou daqui 1 ano. Ou só na Sexta-feira Santa, ou só num velório ou num batizado. Isso não é cultivo. É quem tem vai ser tirado, quem tem vai ser dado ainda mais. E quem não tem vai ser tirado até o pouco que tem. Por isso, meus amigos, que a parábola do semeador que nós ouvimos ontem, nós precisamos entendê-la sempre como a semente da palavra produzindo fruto em nós. E por isso que precisamos ouvir de boa vontade, não de má vontade. Senão nós vamos ter os olhos, mas não vamos ver. Quantas pessoas que olham você, eu, nós, as pessoas de boa vontade, fazendo o bem e chamam de loucura? Tem olhos e não veem. Quantas pessoas que o irmão, a irmã está pedindo ajuda e tem ouvidos e não escuta? Quem tem essa dinâmica de viver a fé, de aprofundar a fé, mas sempre pelas obras, pela participação na comunidade, pela vivência dos mandamentos, pela celebração dos sacramentos. Quem tem essa dinâmica está nessa frase: quem tem será dado ainda mais. Não é economia, não é as pessoas que têm posses porque vão ganhar ainda mais. Não é assim. Isso é teologia da prosperidade. E é perigosa essa teologia, porque daí a gente justifica a injustiça, a ganância, a avareza, não é mesmo? Então, vamos mergulhar cada vez mais no conhecimento do reino. O reino depois vai ser dito, é como uma semente, ele vai crescendo. Então, quanto mais a gente se imbui da experiência de Deus, da solidariedade, do perdão, da partilha, da justiça, da verdade, da paz, nós vamos multiplicando e as sementes vão florescendo, vão produzindo 100, 60 e 30 por ano. Deus te abençoe, um ótimo dia, fique na paz do Senhor e vamos em frente, sempre, cada vez mais, com o coração sensível, não insensível, com boa vontade de ouvir e praticar a palavra, não com má vontade, principalmente com os olhos e com o ouvido para ver e para ouvir o que o irmão, a irmã tanto precisa. Fique com Deus.